Miqueias 7. Ai de mim, pois sou como quem colhe frutos de verão, como a colheita de uvas. Não há cachos de uvas para comer, e nem figos temporãos, que a minha alma deseja. O bom homem pereceu da terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal, com ambas as mãos. Assim exige o príncipe, e o juiz pede por uma recompensa. E o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho. O mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias e visitação. Agora será a sua perplexidade. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca, daquela que repousa no teu seio, pois o filho desonra o pai, e a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa. Por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, ó inimiga minha, e respeita a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até ele pleitar a minha causa e executar o meu julgamento. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então ela, que é a minha inimiga, verá isso, e a vergonha a cobrirá, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como lama nas ruas. No dia em que teus muros forem reedificados, naquele dia o decreto será afastado para longe. Naquele dia também ele virá a ti, desde a Síria e das cidades fortificadas e das fortalezas até ao rio, e o mar, e do mar até ao mar, e do monte até o monte. Mas a terra será desolada por causa daqueles que nela habitam, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade como nos dias antigos, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Elas colocarão sua mão sobre sua boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes e sairão dos seus buracos como vermes da terra. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a verdade e a Abraão a misericórdia que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Naum 1. O peso de Nínive. O livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar
e faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele, mas com uma inundação transbordante, ele dará um fim absoluto ao seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que imaginais vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez, ainda que eles se entrelacem como espinhos e se encham de bebida como bêbados, serão devorados como palha seca. Há um que saiu de ti e que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Assim diz o Senhor: embora sejam quietos e em grande número, ainda assim serão exterminados. E ele passará, ainda que eu tenha te afligido. Não te afligirei mais. Embora sejam quietos e em grande número, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Ainda que eu tenha te afligido, não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. E o Senhor deu ordem a teu respeito: que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei a imagem de escultura e a imagem de fundição. Eu farei a tua sepultura, pois és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Ó Judá, guarda as tuas festas solenes e cumpre os teus votos, pois o perverso não passará mais por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum 2. Aquele que está em pedaços subiu diante de tua face. Guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os teus lombos e fortifica muito o teu poder, pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e arruinaram os seus ramos de videira. O escudo dos seus fortes homens serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação. E os pinheiros serão terrivelmente abalados. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, e eles correrão como relâmpagos. Ele recontará os seus valentes, mas tropeçarão em sua caminhada. Eles se apressarão para chegar ao seu muro, e a defesa será preparada. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. E Uzabe será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, com voz como a de pombas, batendo em seus peitos. Mas Nínive é como um tanque antigo de águas, porém eles agora vazarão. Parai, parai! Eles clamarão, mas ninguém olhará para trás. Levai a prata, levai o ouro, pois não há fim para a provisão, glória de toda a mobília agradável. Ela está vazia, esgotada e devastada. Os corações derretem-se e os joelhos tremem. Muita dor há em todos os joelhos. Muita dor há em todos os lombos, e os rostos de todos eles se empalidecem. Onde está a habitação dos leões e o lugar onde alimentam-se os leõezinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote de leão, sem haver ninguém que os fizesse ter medo? O leão despedaçava o suficiente para os seus filhos, e estrangulava para as suas leoas, e enchia as suas cavernas de presas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei a fumaça
queimarei na fumaça as suas carruagens, e a espada devorará os teus leõezinhos. Eliminarei a tua presa da terra, e a voz dos teus mensageiros não será mais ouvida. Naum 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa, o estalo de um açoite, o barulho do ruído das rodas, do galopar dos cavalos, e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente e a lança cintilante, e há uma multidão de mortos, e um grande número de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos. Tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão das prostituições da prostituta formosa, a amante das feitiçarias, que vendeu nações através das suas prostituições e famílias pelas suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti abominável imundície, e farei de ti vil, e te colocarei como espetáculo, e acontecerá que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está destruída, quem a lamentará? Onde eu procurei consoladores por ti. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre os rios, que tinha águas ao seu redor, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e era infinita. Put e Líbia foram o teu socorro. Todavia, foi levado em cativeiro, seus jovens filhos também foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, e lançaram sorte sobre os seus homens nobres, e todos os seus grandes homens foram acorrentados. Tu também serás embriagada e te esconderás, também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti é como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo devorará os teus ferrolhos. Recolhe tuas águas para o cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Faça forte os tijolos. O fogo te devorará. A espada te exterminará. Ela te consumirá como a lagarta verde. Multiplica-te como a lagarta verde. Multiplica-te como as locustas. Multiplicaste os teus comerciantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará para longe. Os teus coroados são como as locustas, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Mas quando o sol nasce, fogem para longe, e não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormem. Ó rei da Assíria, os teus nobres habitarão no pó. O teu povo se espalha pelos montes, e não há homem para reuni-los. Não há cura para a tua chaga. O teu ferimento é doloroso. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. 2 Reis 20. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo:
Volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Assíria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse, toma uma pasta de figos. E eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. E Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia. E Isaías disse, este sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra avançará 10 graus, ou retrocederá 10 graus. E Ezequias respondeu, é pouca coisa que a sombra desça 10 graus. Não, mas que a sombra retorne 10 graus. E Isaías o profeta clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ela havia descido no mostrador de Acás. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das suas coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias, e os ungüentos preciosos, e toda a casa das armas. E tudo o que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias e lhe disse, o que disseram estes homens, e de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse, eles vieram de uma terra longínqua, a saber, de Babilônia. E ele disse, o que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu, todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiveram acumulado até este dia será carregado para a Babilônia. Não, nada será deixado, diz o Senhor, e os teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia, no rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse, se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Refizibá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído, e ergueu altares para Baal, e fez um bosque como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu e o serviu, e ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse, em Jerusalém colocarei o meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor, e ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo à ira, e ele colocou uma imagem esculpida do bosque que tinha feito na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa e em Jerusalém, a qual
eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Colocarei o meu nome para todo sempre. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei aos seus pais. Apenas que eles observem para fazer de acordo com tudo o que eu lhes tenho ordenado, e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Porém, eles não atentaram, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações, as quais o Senhor destruiu diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos, os profetas, dizendo: Como Manassés, rei de Judá, tem cometido estas abominações e tem agido iniquamente, acima de tudo o que fizeram os amorreus, os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça sobre isso, ambos os seus ouvidos estremecerão, e eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando e virando de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança, e os entregarei na mão dos seus inimigos, e eles tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque tem feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocado a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito, até este dia. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado com a qual fez Judá pecar aquilo que era mal à vista do Senhor. Ora, o restante dos atos de Manassés, e tudo o que ele fez, e os pecados que cometeu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, o seu filho, reinou no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Mesulemete, a filha de Arus, de Jotbá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como o seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que o seu pai andou, e serviu os ídolos que o seu pai serviu, e os adorou. E ele abandonou o Senhor, Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei na sua própria casa. E o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Amon, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E ele foi sepultado no seu sepulcro no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, reinou em seu lugar. Sofonias 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as pedras de tropeços, juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar, e o nome dos Shemarins, com os sacerdotes, e os que adoram o exército do céu sobre os telhados, os que adoram e juram ao Senhor e juram por Milcom, e os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes desconhecidos.
No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas dos seus mestres com violência e engano. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, haverá o barulho de um clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai vós, habitantes de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que carregavam prata foram destruídos. E acontecerá que naquele tempo examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas e castigarei os homens que estão sentados sobre as suas borras, que dizem no seu coração: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Por isso, os seus bens serão saqueados e as suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito, até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Sofonias 2. Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, pois Gaza será abandonada e Asquelon uma assolação. Eles expulsarão Asdod ao meio-dia, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu ainda vos destruirei, para que não haja habitante. E a costa do mar será habitação, e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Ela será para o restante da casa de Judá. Ali se alimentarão nas casas de Asquelon, se deitarão de tarde, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi a repreensão de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que repreenderam o meu povo e se engrandeceram contra o seu território. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal. A desolação perpétua, o restante do meu povo os arruinará, e o remanescente do meu povo os possuirá. Isso terão por seu orgulho, porque repreenderam e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, pois engrandecerá todos os deuses da terra, e os homens virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, até mesmo de todas as ilhas dos pagãos. Vós, etíopes, também. Vós sereis mortos pela minha espada. E ele estenderá a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como um deserto. E rebanhos repousarão no meio dela, todos os animais das nações, tanto o pelicano quanto o ouriço se alojarão nos seus capitéis. O seu canto será ouvido nas janelas, haverá desolação nos limiares, pois ele descobrirá a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou.
e não há nenhuma além de mim. Como se tornou em desolação em um lugar para os animais repousarem. Todo aquele que passar por ela assobiará e abanará a sua mão. Sofonias 3. Ai daquela que é imunda e impura, da cidade opressora, ela não obedeceu à voz. Não recebeu correção, ela não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes no meio dela são leões, rugidores, e os seus juízes são lobos da noite, que não deixam os ossos para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos e pessoas traiçoeiras. Os seus sacerdotes poluíram o santuário e fizeram violência à lei. O justo Senhor está no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Eu exterminarei as nações. Suas torres estão desoladas. Fiz desertas as suas ruas, para que ninguém passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar nenhum homem, até não haver quem as habite. Eu disse, certamente me temerás e receberás a instrução. E assim a sua habitação não seria destruída, conforme tudo aquilo porque o castiguei. Mas eles se levantaram cedo e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para o meu despojo, pois a minha determinação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme. Porque então darei aos povos uma linguagem pura, para que todos possam invocar o nome do Senhor, para servi-lo com um mesmo consenso, da além dos rios da Etiópia. Meus suplicantes, até a filha dos meus dispersos, me trarão oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais transgrediste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que regozijam na tua arrogância, e tu nunca mais te ensoberbecerás, por causa do meu santo monte. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, e a Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da assembleia solene, esses que são de ti, e para os quais a reprovação dela era um fardo. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome com toda a terra em que foram colocados à vergonha. Naquele tempo eu vos trarei novamente e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Abacuque 1. O peso que Abacuque o profeta viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima
do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis, quando for contada a vós. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis. O seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos também são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e virão de longe, voarão como águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência, os seus rostos avançam como o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e zombarão dos reis, e os príncipes serão desprezados por eles. Eles se rirão de todas as fortalezas, pois amontoarão terra e as tomarão. Então sua mente mudará, e ele passará e ofenderá, imputando este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor, o puseste para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, o estabeleceste para a correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade. Porque olhas para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua? Quando o perverso devora o homem que é mais justo do que ele, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Eles levantam a todos com um anzol e apanham-nos com a sua rede e os ajuntam na sua varredoura. Por isso se regozijam e se alegram, por isso eles sacrificarão a sua rede e queimarão incenso à sua varredoura, porque através delas a sua porção é gorda e sua carne abundante. Porventura esvaziarão a sua rede e não pouparão de matar continuamente as nações? Abacuque 2. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça-o bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Além disso, por transgredir com o vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa. Alarga seu desejo como o inferno e é como a morte, que não se farta, mas ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão todos estes uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que aumenta o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus credores, e tu não despertarás os que te farão temer, e não lhes servirás de despojo, por ter arruinado muitas nações, todos os demais povos arruinarão a ti, por causa do sangue dos homens, e pela violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que cobiçar uma cobiça avarenta para a sua casa, para que ele possa estabelecer seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Tens consultado vergonha para a tua casa, exterminando a muitos povos, e tens pecado contra a tua alma, pois a pedra clamará da parede e a trave do madeiramento lhe responderá. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece uma cidade por meio da iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e que as nações se cansem por pura vaidade? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, que entrega a tua garrafa a ele, e lhe embebeda, para lhe contemplar a nudez. Serás cheio de vergonha em lugar de glória. Bebe tu também o que o teu prepúcio seja descoberto, e que teu prepúcio seja descoberto. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e vômito vergonhoso estará sobre a tua glória, pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a ruína das feras que os fizeram ter medo por causa do sangue dos homens e pela violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que o seu artífice a esculpiu. Ela é imagem de fundição e ensina mentiras para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor está em seu santo templo, e toda a terra cale-se diante dele. Amém.